nossa, mas você é tão dura. Aí eu olhei pra cara dele, assim, aquilo feriu meus brilhos. Eu falei, meu Deus. Aí tá, né? Outra coisa. Então a vida vai chamando a gente, né? E aí eu terminei a fisioterapia e sempre persegui caminhos que buscassem a integralidade do ser, né? Tentei fazer um curso de RPG, aí tentei alguns cursos de terapia manual, fui pra linha do Pilates. Eu sempre tinha que a gente tem que pensar no corpo todo, né? Na corpo e a mente, né? Mas não tinha o yoga até então, né? Então um dia eu fui fazer um curso de terapia manual, aí tô lá que na fisioterapia, quando a gente faz os cursos, a gente tem que fazer a prática, né? Então a gente vai já preparado, né? Já com a roupa confortável, para se mexer, para testar na gente mesmo, né? Porque senão como é que a gente vai fazer nos outros, né? Enfim. E aí no final do curso chegou o cara que estava organizando o curso, que nem fisioterapeuta era, falou para mim: "Nossa, mas você é tão dura". Aí eu olhei pra cara dele, assim, aquilo feriu meus brilhos. Eu falei, poxa, eu sempre sempre andei de bicicleta, sempre corri, nadei, sempre fui esportista, pensando na saúde. Uma pessoa fala que eu sou dura, né? Eu fiquei pensando naquilo e me veio o yoga na cabeça. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma aula desse negócio. E fui na chinesa. Aí fui lá na aula dela. Quando eu saí de lá, cara, eu falei, parece que arrancaram as partes do meu corpo, eu tô solta. E nisso eu estava só pensando nas posturas, eu não estava nem aí pro yoga no seu sentido, né, grande, abstrato, né, Sim. nobre. E aí eu fui, legal, falei, nossa, e na época eu trabalhava com RPG, trabalhava com algumas coisas. Falei, por que eu não pensei nisso antes? Eu vou aprender isso e vou fazer isso nos meus pacientes quando eu estiver fazendo lá a postura do RPG, vou fazer tal exercício. Eu associei isso à minha profissão, né? E aí comecei a pensar nisso, comecei a fazer as aulas, achei bacana. E assim, trabalhava muito e não tinha muita, naquela época, não tinha um emprego legal, sabe? Assim, não tô falando de ganhar muito dinheiro, eu tô falando assim de não conseguir, de repente, me desenvolver dentro da área, né? E aí eu sei que eu, no meio de um atendimento, eu herniei na frente da paciente, atendendo a paciente. Eu tinha 25 anos. Nossa. E eu não conseguia me mexer. Eu estava atendendo, eu não sei o que eu fiz, aconteceu alguma coisa na minha coluna. Eu lembro que minha mãe teve que me buscar, porque eu não conseguia andar. E eu fui para casa e fiquei de 4 apoios. Era a única posição que eu conseguia ficar sem sentir a irradiação de dor. E eu tomava remédio, mas nada, não parava com aquilo. E aí eu comecei a pensar na minha vida, né? Eu falei, gente, se eu tô assim, com 25 anos, né? Quando eu fizer, sou fisioterapeuta, como é que eu vou fazer isso para fazer isso até o resto da minha vida, né? Eu tive que parar para pensar. E eu falei, com 50 eu vou estar numa cadeira de roda. E eu comecei a repensar na vida, né? Eu lembro que meu pai, ele, como eu comentei aqui com vocês, né? Ele vende móveis de escritório, né? E estava precisando de uma pessoa para estar com ele. Então eu fiquei um tempo trabalhando com ele. E comecei a pensar, porque minha mãe sempre falou, Marina, faz um mestrado, vai por esse caminho. Aí eu falava, vai mãe, eu não gosto de estudar, quero isso não, né? E ficava negando isso. E aí ela sempre falava, e quando eu me vi nessa situação, eu trabalhava com meu pai, um expediente, eu atendia uns pacientes em domicílio, conforme eu fui me recuperando, né? Que eu fiquei um tempo precisando mas foi um tempo muito bom, porque eu trato uma coluna muito bem. Não que eu acho que todas as pessoas tenham que ter problema na coluna para acordar, mas isso me ajudou, né? Muito, me ajudou bastante. Como profissional.